Dentro do plano do grande conflito entre Cristo e Satanás, existem diversas batalhas. Muitas vezes o Senhor nosso Deus usa pessoas como instrumentos para vencerem Satanás. E a principal pessoa usada por Deus é o próprio Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele venceu a Satanás em todos os campos de luta. Ele não perde uma, não perdeu uma e nunca perderá uma batalha. Normalmente, o trabalho do Senhor Jesus, ele estava relacionado com pessoas. E muitas vezes ele tinha que enfrentar pessoalmente Satanás. E muitos dos milagres do Senhor Jesus, eles foram no sentido de quebrar o reino de Satanás. Os milagres estão divididos da seguinte maneira. Alguns deles mostram o poder de Jesus sobre a natureza, outros mostram o poder do Senhor Jesus sobre as enfermidades, outros mostram o poder do Senhor Jesus sobre os demônios e, finalmente, outros mostram o poder de Jesus sobre a morte. E eu tenho aqui comigo a Bíblia e no capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas, nós encontramos milagres que representam estas 4 classes, onde nós podemos analisar com calma e descobrir como é que Jesus demonstrou o seu poder para vencer Satanás. Eu vou comentar primeiro um milagre de Jesus sobre a natureza, que aconteceu aqui neste mar, o Mar da Galileia. Eu vou abrir a Bíblia então em Lucas, no capítulo 8, e nos versos de 22 até 25, nós encontramos o Senhor Jesus acalmando a tempestade. Eu quero ler para você apenas um verso. É o verso de número 24. Jesus estava com tranquilidade, descansando na popa do barco, e ele então foi acordado. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. O poder de Jesus sobre as forças da natureza é uma coisa impressionante. O Mar da Galileia está num lugar propenso a tempestades. Existe aqui nesta região o que eles chamam de fenda sírio-africana. Os ventos são comuns, mas esta tempestade da qual eu estou falando para você não foi causada por ventos. Os estudiosos dizem que foram os demônios que causaram essa tempestade. Por quê? Porque Jesus estava atravessando o mar para ir do outro lado exatamente para curar um endemoniado, em Gadara. E na Bíblia, a partir do verso de número 26 até o 39, nós encontramos esta história e eu vou ler um verso para você do momento quando o Senhor Jesus estava curando esse endemoniado. Eu vou ler o verso de número 28. E quando ele viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Estas foram as palavras do inimigo. E então Jesus perguntou, na ocasião, ao inimigo: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é uma legião, porque nós somos muitos. Mas Jesus resolveu o problema daquele endemoniado, abandonado. A Bíblia diz que ele vivia em cadeias, nos sepulcros. Era um indivíduo que vivia isolado da sua família, da sociedade. Mas Deus, que tem o poder também sobre os demônios, Ele ama todas as pessoas. Ele ama você e a mim. E Ele ama também os desvalidos, os que vivem na sarjeta, nas esquinas, os perdidos deste mundo. E o próximo milagre tem a ver com a cura de uma mulher enferma. Está tudo dentro do contexto, porque quando Jesus terminou de expulsar os demônios daquele homem, ele voltou outra vez para o outro lado. Voltou para a direção de Cafarnaum. E lá uma multidão o esperava. Duas coisas impressionantes aconteceram quando Jesus chegou do outro lado. Primeiro, Jairo, que era o chefe da sinagoga de Cafarnaum, estava com a filha muito doente. E ele chegou para Jesus e disse: Mestre, vamos comigo até a minha casa, coloca a tua mão sobre a minha filha para que ela sare.
E Jesus começou a acompanhar o Jairo. Só que naquele momento chegou uma mulher no meio da multidão e por detrás tocou na vestimenta do Senhor Jesus. Era uma mulher que sofria de hemorragia. Ela estava doente há 12 anos. E quando ela tocou na veste do Senhor Jesus, o Senhor Jesus sentiu que dele saiu poder, ele parou e disse: quem me tocou? Mas era quase impossível detectar quem havia tocado nas suas vestes, a multidão era muito grande. Mas a mulher, quando viu que não dava para esconder, se aproximou, foi até a frente do Senhor, se ajoelhou, se inclinou, tremendo, disse: Senhor, fui eu. E a Bíblia diz que ela contou a sua história. Era uma mulher que, primeiro, não conhecia Jesus, apenas tinha ouvido falar da sua fama, do seu poder. Era uma mulher rica porque havia gastado tudo quanto possuía e não tinha conseguido nada, mas era uma mulher de muita fé. O Senhor Jesus, olhando para ela, falou aquilo que a Bíblia diz. E eu vou ler para você o que a palavra do Senhor diz. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Está escrito no verso 48 de Lucas, capítulo 8. Que coisa impressionante, né? Quando Marcos conta esta história, ele acrescenta um detalhe a mais. Ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Mas você quer coisa melhor do que Deus aparecer na sua frente e chamar você de filho, filha, e ainda dizer: fique em paz, fica livre do teu mal. Nós precisamos de paz cada dia, todos os dias. E nós precisamos também ficar livres dos nossos males, dos males que nos atormentam. E aquela mulher voltou para sua casa feliz. Mas a história não termina aí, porque antes, você se lembra? Jairo havia pedido para Jesus ir com ele, porque a filha estava morrendo. E então, depois que Jesus curou esta mulher, porque Jesus tem poder também sobre as enfermidades, ele começou a acompanhar Jairo, quando de repente os seus empregados vêm e dizem: olha, não precisa mais incomodar o mestre porque a menina morreu. E Jesus disse: ela não morreu, vamos lá. E Jesus foi seguindo. E a palavra de Deus diz que quando ele chegou lá, as pessoas começaram a rir, porque ele falou que a menina estava dormindo, porque todos viram que ela estava morta. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus ressuscitou aquela menina. E eu vou ler o verso bíblico para você que está aqui em Lucas capítulo 8. O texto diz a partir do verso 52, e todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz bem alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Que coisa impressionante é o poder de Jesus, não é? É o poder também sobre a sepultura. Ele tem também o poder sobre a morte. Não só sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre os demônios, mas até sobre a sepultura. Eu amo esse Jesus. É impressionante como ele resolve todos os problemas. Por isso, quando a Bíblia diz que aquele que está em Jesus, porque ele é a ressurreição e a vida, ainda que morra, viverá, isso traz uma alegria muito grande ao meu coração, porque pode ser que um dia a morte me encontre. Mas se ela me encontrar, eu tenho a certeza da ressurreição em Jesus, porque ele é o Deus da ressurreição. Agora pensa aqui comigo, no grande conflito, dentro desse aspecto de vitória em vitória até a vitória final. Não é bom demais ter do lado um Deus como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não importa o problema, o tipo de problema, a dificuldade, o tipo da dificuldade, ele sempre tem uma solução. Ele quer fazer de você um vencedor. Ele venceu Satanás em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todas as tentações. Ele quer oferecer a você a vitória que é dele para ser a sua vitória. Na grande batalha da vida, no grande conflito da vida, no grande conflito cósmico,
Deus não quer que você seja um derrotado, uma derrotada. Ele quer que você seja um vencedor. Segure na mão de Jesus. E de vitória em vitória, você também irá até a vitória final.